aos Hebreus, capítulo 1, versículos 13 e 14. Na quarta-feira estudamos aqui sobre os anjos de Deus. E a Igreja de Cristo tem que aprender mais sobre isso. Vamos lá então, que vai nos ajudar. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos 13 e 14. Hebreus capítulo 1, versículos 13 e 14. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são, porventura, todos eles, os anjos, espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então a igreja precisa entender mais quem são os anjos. São espíritos ministradores. Quando fala espírito, que não é para você ver, Deus pode lhe dar uma visão aberta. Nós temos aqui várias revelações na Bíblia de pessoas que viram, vamos dizer assim, a presença dos anjos, a ação dos anjos no passado. Podemos falar do livro de Daniel. Vamos ver isso aqui, Daniel capítulo 3, só vou ler o 24. Aqui é quando Nabucodonosor colocou 3 jovens hebreus na fornalha de fogo ardente. Por quê? Porque ele estava, vamos dizer assim, insatisfeito ou revoltado com a rebeldia deles. Não era rebeldia, é que eles amavam a Deus, serviam a Deus. Então eles não se encurvaram diante da imagem de Nabucodonosor. Até o missionário citou nas mensagens que o Nabucodonosor gostava dos 3, sabia que os 3 eram de Deus. E quando eles foram denunciados, eles foram levados à presença de Nabucodonosor, mas Sadraque, Mesaque e Abednego, vocês fizeram pouco caso da minha imagem? Não se louva. Vocês não sabem que existe essa ordem, que quando a música tocasse, vocês deveriam ter se prostrado. Por que vocês não se prostraram? Ele disse: a matéria desse assunto nem vamos responder ao rei. O Deus a quem nós servimos, ele bem pode nos libertar. E eles foram jogados na fornalha de fogo ardente, aumentada 7 vezes mais. Capítulo 3, versículo 24. Diz: então o rei Nabucodonosor se espantou, depois de ter levado os 3 para a fornalha. E se levantou depressa e falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. E respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e não há nada de lesão neles. E o aspecto do quarto é o que? Semelhante ao Filho dos deuses. Agora você vê. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se os sátrapas, e os prefeitos, e os presidentes, e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo de sua cabeça tinha queimado, nem as suas roupas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Que proteção divina, hein? Nem o cheiro do fogo ficou. Aí diz: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, pois confiaram nele. Não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servisse nem adorasse algum outro Deus senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pela qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como esse. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Nossa lição: por que o anjo de Deus foi ali? Porque o anjo de Deus, eles eram privilegiados, eram queridinhos? Não, eles apenas honraram quem? A palavra de Deus. A palavra diz, livro de Êxodo: não farás para ti imagem de escultura, não prestarás culto a elas, não se encurvarás diante delas. Quer dizer, eles não foram rebeldes ao rei, eles foram simplesmente obedientes à palavra de Deus. Eles, segura essa palavra que eu vou lhe dar, eles deram voz à palavra de Deus. Então quem é que herda a salvação? Aquele que honra a palavra, aquele que ama a palavra. Ainda nesse livro aqui, nós vamos no capítulo 6, como eu falei, não vou ler muito não,
Já vou ler para o versículo 21. É quando Daniel foi lançado na cova dos leões. Não porque era rebelde também, porque havia um decreto que todos os homens de todas as tribos, línguas e nações que estavam debaixo do domínio, entenda, da Pérsia, que agora era a Pérsia, Medo e Pérsia, eles não poderiam, de maneira alguma, fazer um pedido a qualquer homem ou a qualquer Deus que não fosse o rei Dario. Mas não foi nenhum decreto preparado, vamos dizer assim, elaborado, não foi um projeto de lei, vamos dizer, do rei Dario. Não, foi uma armadilha de homens que tinham ciúmes do Daniel, que estavam vendo Daniel crescer e Daniel se tornar grande no reino, né? Depois que o reino babilônico perdeu, o Daniel continuou como grande naquele reino. E o rei Dario pensava constituir Daniel sobre o principal entre todos eles, como se fosse o segundo no reino. E os homens com ciúme procuraram e não acharam uma falha no Daniel, um erro. Não viram ele se embriagando, se drogando, se prostituindo, roubando, nada. Aí eles fizeram esse decreto e pediram a assinatura do rei. O rei, na inocência, assinou, achando até que Daniel estava participando disso. E quando assinou, depois ele notou que era uma armadilha, porque eles viram Daniel orando e perceberam que o Daniel todos os dias falava com Deus. Era o único motivo que eles poderiam pegar Daniel, é preparar essa armadilha. Daniel foi visto orando, foi denunciado ao rei, o rei tentou segurar ainda a barra. O rei, não pode mudar não, está escrito, tem que ser executada a lei. Daniel foi jogado na cova dos leões, capítulo 6, versículo 21. Diz: então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então, mais uma vez, Daniel honrou a palavra de Deus. A Bíblia diz: amar a Deus sobre todas as coisas. Então ele amava a Deus, ele tinha um compromisso com Deus de oração, ele não deixou de orar. No Salmo 103, no versículo 20, é bem conhecido nosso, o Senhor Deus fala desta maneira. Salmo 103, versículo 20. Bendizei ao Senhor anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens. Vamos lá, pessoal? Obedecendo a voz da sua palavra. Então os anjos de Deus, eles agem sobre a palavra de Deus. Eles não ouvem a minha voz, eles não ouvem a sua voz. Eu não tenho que dizer: anjo de Deus faça isso, ou anjo de Deus faça aquilo. Não, eu tenho que dar voz à palavra. Quando é que isso acontece? Quando eu oro sobre a palavra, quando eu honro a palavra, quando eu estou agindo sobre a palavra de Deus, eu estou dando voz. Esses anjos são seres espirituais que são enviados para isso, para servir a favor daqueles que hão de herdar, olha para mim, a salvação. Aqui está a salvação. Então, quando você honra a palavra de Deus, Deus te honra enviando o seu anjo. No Novo Testamento, nós vamos ver um homem que nem conhecia a Deus direito, mas era um homem bondoso. Cornélio era o nome dele. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Isso eu trouxe na quarta. Atos 10. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E este, fixando os olhos e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Não esqueça que Deus da sua morada contempla quem? Todos os moradores da terra. Salmo 33, versículos 13 e 14. Ele da sua morada contemplava o que Cornélio fazia. Um capitão romano que não oprimia o povo hebreu, o povo judeu, não oprimia o povo da Palestina ali, que estava debaixo da autoridade de Roma. Sendo um capitão romano, era um homem caridoso, era um homem bondoso, e fazia orações querendo conhecer, conhecendo a história daquele povo, conhecendo a história do Deus daquele povo. Ele orava, ele falava com Deus, mesmo sem conhecê-lo, como deveria de conhecê-lo. Aí ele tem essa resposta:
As tuas orações e tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. E esse está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo, que lhe falava, chamou 12 dos seus criados e um piedoso soldado que estava a seu serviço. E enviou a Jope lá. Aí foi feita a obra. Tudo bem. Mas qual é a nossa lição aqui? Ele recebe a visitação de um anjo. E eu pergunto, você também já recebeu, você sabia? Talvez Deus não deu a visão aberta para você. Eu contei, pastor Gérmio, você já viu o anjo? E eu contei algumas experiências com Deus, não vi. Foi em 1984, então está quase completando 40 anos. Eu estava orando lá na cidade, a primeira vez que eu saí da minha cidade para a cidade foi Salvador. É a Travessa da Ajuda com a Avenida Chile, no centro. Eu estava buscando a Deus, e eu senti a presença do Senhor, mas Deus está aqui, eu não ia inventar história, que eu não vou perder a minha salvação. Não vou contar caos, ou não vou fazer uma ilustração, não vou aqui querer colocar uma cereja no bolo, não, com todo o temor. Se eu abrisse os olhos, eu tinha certeza de estar, eu sentia a presença física dos anjos de Deus, mas não abri, então não posso dizer que eu vi anjos. Em outra ocasião eu estava orando, aí era Pilares, também no mesmo ano, até foi um ano de muitas experiências com Deus. Eu estava buscando, falando com o Senhor e tudo, madrugada, e comecei a fazer um louvor, cantando, louvando. E no outro dia pela manhã, um irmão chamado Flávio disse: irmão Jairo, você estava louvando, estava bonito aquele louvor, você é aquele irmão. Eu disse: qual irmão? Eu não tinha um irmão contigo. Quem era aquele irmão que estava com você cantando, louvando a Deus, adorando a Deus? Estava bom, que presença. Eu vi ali, eu fiquei da janela olhando, nós estávamos em cima de uma caixa d'água, e ele do quarto onde dormia os obreiros, ele estava olhando, né? Que era o escritório da igreja, ele ficou olhando. E eu buscando a Deus, mas eu estava sozinho. Ele disse, e ele falou: não, tinha um irmão contigo. Eu te garanto, irmão, só se foi o anjo de Deus, que eu estava sozinho ali. Então essas experiências nós podemos ter, mas dizer que eu vi, não vi, mas muitos já viram. Não quer dizer que eu tenho que procurar, nem você. Até eu brinco que tem gente que também parece estar morando no céu. Todo dia ele vê um anjo. Já conversou com alguém assim? Né? Todo dia a pessoa vê um anjo. Aí eu tenho muitas informações que não dá para passar tudo aqui. No capítulo 12, rapidinho, fala para nós assim do anjo. E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que se agradaram aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Judeus aqui religiosos, que Pedro também era um judeu. E era o dia dos asmos. E havendo-se prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro pôs ela guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua. Faça constante oração por alguém que está preso na bebida, está preso nas drogas. A contínua oração não é oração repetida ou várias orações, não. É se manter numa oração. Deus, eu declaro que o fulano é do Senhor Jesus, está quebrado o poder do diabo sobre a vida dele ou dela. Eu declaro que ele é de Jesus, ela é de Jesus, e vai cercando com essa palavra. Sem não é repetir, é permanecer na oração, ser constante naquela oração. A resposta veio. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Então, aí tem uma direção dada. Aí alguém pode questionar: mas pastor, já a Bíblia não diz que nós somos dirigidos pelo Espírito Santo? Somos. E por que ele está sendo dirigido pelo anjo? Não. O anjo foi enviado, entenda, por causa da oração da igreja. Alguém disse, e eu gostei, né? Alguém usou isso aqui. O anjo foi buscar o Pedro na cadeia, mas a oração é que buscou o anjo no céu. A mesma coisa é conosco. Quer dizer, a nossa oração é que traz. Quando a minha oração, quando a sua oração, quando a nossa determinação, quando a nossa ação está
pautada nas Escrituras, eles ouvem a voz da palavra. Então eles agem sobre a palavra de Deus. Você não pode, hoje eu vou entrar em matéria nova depois, não dá agora nesse culto, que quando você orar, nunca deve dizer que foi erro, porque aí você anula ou paralisa a ação dos anjos de Deus. Então, quando você orar, se mantém na oração e saiba que estes seres espirituais estão agindo a seu favor. Não estou querendo fazer com isso uma igreja de fanáticos, entenda, de pessoas que toda hora estão vendo o anjo, não. Eu falei quantos anos de ministério, estou falando de praticamente 4 décadas, eu falei de 84, eu não disse que vi um anjo, mas eu senti a presença ali, entenda bem, naquele louvor, naquela oração lá em Salvador, como uma certa ocasião, estava aí um grupo de irmãos orando, nós orávamos, cantando, aí de repente nós ouvimos um coral muito bonito, o pessoal cantando, louvando a Deus, aí deve ser alguma igreja que está aqui orando perto, e quando nós abrimos os olhos, não tinha ninguém perto de nós. Quer dizer, é uma presença do Senhor, que Deus faz. Só estou dizendo para você que você tem que se envolver mais, porque Deus quer se manifestar mais na sua vida. Deus quer que você participe mais das coisas espirituais, e é necessário isso. Aí vamos ver aqui um pouquinho, só para terminar isso, o capítulo 27, versículo 23. Mais uma ação dos anjos de Deus. 27, 23. E diz assim: porque esta mesma noite, Paulo falando, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, importas que seja apresentado a César, e eis que deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Então, bastante para nós aqui. Por que esse anjo foi lá? Porque o Paulo estava no naufrágio, seguindo uma direção, importa que seja apresentado a César. Paulo estava cumprindo a palavra de Deus, passando por um naufrágio, ele não perdeu a paz, não entrou em desespero como os outros, mas confiava que o socorro vinha do Senhor. O socorro vem do Senhor. Não perca a paz, Deus ainda tem anjo no céu. Aí o que eu falei que eu vou falar na segunda, só vou adiantar para vocês que numa ocasião um profeta de Deus estava cercado pelo exército inimigo. E o rapaz que estava com ele estava desesperado. Ele disse: calma, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí eu fiz uma brincadeira, que se fosse pela matemática, não fosse nem pela fé. Ué, pastor Jaime, que isso? Calma. Se fosse só pelos números, nós já sairíamos vencedores. Porque quando houve a rebelião no céu, nós sabemos da rebelião, como é que foi? Quem acompanhou Lúcifer? Alguém lembra do número? Um terço dos anjos. Se foi então um terço, ficaram quantos? Se foi um terço, ficaram quantos? 2 terços, né? Então vamos fazer aqui uma conta, vamos dizer que eram 60, 20 foram embora, 40 ficaram. Então só nos números nós já somos vencedores. Isso quer dizer que ajunte todos os demônios do inferno e venham contra você. Fica tranquilo, mais são os que estão conosco. Só aqui nós já vencemos, mas é desnecessário. Deus não precisa nem de nenhum anjo, Deus não precisa, não. A Bíblia diz claramente que Jesus disse: eu expulso demônios pelo Espírito de Deus. Então você não precisa ficar vendo anjo nem nada, você tem o Espírito de Deus. Mas eu já estou adiantando para você o que vou pregar nos próximos cultos, só para adiantar para você. Então quando você orar, segure a sua oração, Deus já enviou o seu anjo, Deus está agindo. Agora não diga que foi erro, não retroceda, não mude a sua oração até que a bênção seja completa.